Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos amadurecer, crescer, precisamos revelar intrepidez para anunciar a palavra, mostrar autoridade, mostrar que conhecemos Deus. Não podemos revelar Deus com base em religiosidade, mas temos que fazer com conhecimento, o conhecimento de Deus e da sua vontade. Pedro e João estavam anunciando, foram presos, aí eles voltam, encontram os irmãos e vão orar, e eles pedem por intrepidez. Lá em Atos 4, 29 e 31 diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que a gente precisa entender? Perseguidos talvez nós não somos na onde nós vivemos, mas sabemos que existem irmãos sendo perseguidos neste mundo afora. Por isso nós precisamos, não só nós, mas eles, anunciarem também com intrepidez a palavra de Deus. Anunciar com intrepidez é revelar autoridade, revelar conhecimento de Deus, revelar compreensão da vontade de Deus. Não se trata de um aspecto religioso, não se trata de falarmos sobre Deus, falarmos de Deus, mostrarmos conhecimento de Deus, mas expressarmos Deus neste mundo, revelarmos sua natureza, revelarmos suas virtudes, manifestarmos sua vida neste mundo. Como fazemos isso? Esse é um aspecto importante. A gente precisa entender, pois viver o reino de Deus não se trata de empenhar, de nos esforçarmos para alcançarmos alguma coisa e assim sermos aquilo que Deus fala. Nós precisamos entender que Deus fala acerca de nós, de quem somos nele. Ele fala que nos fez uma nova criatura, que nos deu um novo coração, que nos deu do seu Espírito, que nos fez a imagem do Filho, a imagem de Cristo, e nos deu da sua mente para que a gente possa viver neste mundo como Ele, como seu Filho. E Cristo viveu neste mundo expressando autoridade, expressando o conhecimento do Pai. Jesus orando lá em João 17, ele diz que a vida eterna está em conhecer o Pai e a seu Filho, Jesus Cristo, a quem ele enviou. O que nós precisamos entender, que nós revelamos, anunciamos com intrepidez, falamos de quem nós conhecemos. Nós não falamos do que nós ouvimos falar com autoridade, mas quando conhecemos a Deus, nós falamos com autoridade. E precisamos observar a palavra de Deus. Ele nos fez, ele nos capacitou, e nós cremos nisso. Ele nos deu autoridade, nos fez participantes, ou seja, coparticipantes de sua natureza divina. Ele nos deu da sua vida, para que a gente possa viver neste mundo como filho de Deus. Ou seja, nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, que revele, que expresse. Nós precisamos entender que Ele nos fez como seu Filho e que nós, por crermos nisso, nós fazemos. Então, é uma perspectiva diferente do modo de viver o Evangelho. Fazemos porque cremos em Deus, que diz quem nós somos. Nós não fazemos para alcançar, para ter e para ser, mas por sermos, nós cremos e nós fazemos. Precisamos entender que essa é a perspectiva que Deus quer que a gente olhe o Evangelho, o reino de Deus e viva neste mundo. E aí sim, com autoridade, expressemos com toda a intrepidez o reino de Deus neste mundo. Não depende do outro, mas depende do nosso entendimento e de ensinarmos o outro acerca da vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de nosso Deus e nos submetermos a essa vontade, expressando
e revelando o Pai ao mundo. Conhecendo as Escrituras, conhecendo sua vontade, orando, colocando diante dele nossas ansiedades, nossas preocupações e fazendo isso à luz das Escrituras de maneira que a gente possa aprender a conhecer a nós mesmos e compreendermos quão maduro estamos diante daquilo que seja o querer de nosso Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o Pai ao mundo, passando a pensar não como uma pessoa natural, mas como uma pessoa espiritual, como alguém que conhece a Deus e vive a vontade de Deus. Que a gente entenda, compreenda e caminhe no processo de amadurecimento para revelar o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.